Falaram que esse aqui não tá pra mim, né? Então vamos lá. Mas tá bom. Amém, igreja? Deus abençoe. Som, glória. Glória a Deus. Som. Tá baixo. Glória. Irmãos, abre tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Aleluia. Posso ouvir um brado de glória nessa noite? Meu Jesus, socorro. Feliz Páscoa, é noite de celebração. Que Deus abençoe a tua vida. Que Jesus abençoe a tua casa. É noite para estarmos alegres, felizes no altar do Senhor. Porque Ele vive, amém? Ele vive, nós podemos cantar, adorar, bendizer o seu nome. Ele vive para todo sempre. Você encontrou? Pode dar um glória a Deus? Jesus, o que aconteceu aqui? Capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. Amém? Posso continuar? Diz assim: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. O mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Aleluia. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Isso aqui é Jesus falando. E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentro de nós maravilharam, e quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Grita bem alto, fala: ele vive. Fala mais forte, o inferno precisa ouvir isso. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres havia dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e lhe fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, fala bem alto, mesa, tomando o pão, fala pão, abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-lhe-se os olhos, então os olhos o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura
não ardia em nós o nosso coração. Fala coração ardendo. Fala assim, coração queimando. Coração em chamas. É o que ele tem para mim nessa noite. Aí ele continuando, quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais dizia, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como foi deles conhecido a partir do pão. Eu vou falar de novo. E os que diziam ressuscitou. Fala comigo, 1, 2, 3. Ressuscitou. De novo, ressuscitou. De novo, ressuscitou. E verdadeiramente ele vive. E verdadeiramente ele vive. E verdadeiramente ele vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está na terra, ele vive. Ele está sentado em um trono de glória. Ele vive. Ele é o Jesus ressurreto. Ele é inabalável. Ele é imutável. Ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Catuca esse crente que está do teu lado e fala, ele vive, ele vai voltar. Fala, ele vive, ele vai voltar. Fala, ele vai voltar. Fala como é que você está nessa noite, meu irmão. Como é que está teu coração nessa noite? Como é que está tua alma nessa noite? Aleluia, se assenta dando glória. Aplaude ao Senhor Jesus, aplaude. Aleluia. Domingo da ressurreição. Como eu havia falado antes, feliz Páscoa. Como é a Páscoa dentro de você? Antes de iniciar a ministração, eu quero agradecer a todos os pais que honraram Deus em primeiro lugar e honraram os seus filhos. Elas não estão aqui, as crianças, os jovens. É todo um trabalho feito. Não estão aqui perdendo tempo. Estão aqui investindo tempo. Para que naquele grande dia, elas como nós nos encontremos habilitados, aprovados e o nosso nome chamado. Mas vamos falar dos nossos dias atuais. É na casa do Pai que eles vão aprender tudo aquilo que eles precisam para combater aí fora. Se dentro de casa tem um lar desestabilizado, aqui eles vão aprender a orar para que esta casa seja alcançada por paz. Pastora, mas estar na igreja é necessário estar? É fundamental e indispensável. Você está aqui, veio honrar a vida do teu filho. Mas eu quero te dizer que o filho do nosso Pai te honrou primeiro. Não importa como você entrou aqui, como você chegou aqui. Não importa se você já professou ou não a fé cristã. Ainda que a criança falou assim, vamos lá, como Lucas evangelizou Moisés. Mas entenda uma coisa. O céu hoje separou essa noite para você ouvir a palavra. E tudo que foi ministrado aqui, porque o sacrifício foi por todos nós. O sacrifício foi por todos, só que nem todos vão entrar no céu. Pastora, só tem um caminho, não é todos os caminhos levam a Deus. Apenas um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A porta da graça está aberta ainda. E Jesus morreu pelo pobre, pelo branco, pelo preto, pelo amarelo, pelo pardo, pelo índio, pelo japonês, pelo brasileiro, pelo nordestino, pelo mundo.
Ele morreu pelo mundo. Então não tem rico, não tem bonito, não tem feio. Não, ele morreu por todos nós. Porém, cabe a mim e a você decidir se eu quero ele. Cabe a mim e a você decidir se nós vamos querer morar com ele. E como nós estamos numa reunião para ele, de adultos, eu não posso perder a oportunidade para te evangelizar. Quem está aqui pela primeira vez, esquece essa ideia aí fora que fala faz boas obras, ai você faz o bem a todo mundo, você já tem um lugar garantido. Não, não é obra que compra, foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Não para com essa ideia, eu vou viver a minha vida, eu vou aproveitar, na última hora eu vou pedir perdão. Meu marido desmaiou, quase morreu, infartando dentro de casa, e não deu tempo pensar em esposa, em filho, nem igreja, em ninguém. Porque é como um piscar de olhos. A oportunidade é agora, a oportunidade é hoje. Qual é a oportunidade? Ele morreu por mim. Ele morreu para me salvar. Ele morreu para me perdoar. Ele morreu para me religar ao Pai. Ele morreu para me dar direito à vida eterna. Ele morreu para eu assentar junto com Ele no seu trono de glória. Pastora, ninguém vai se assentar no trono de Jesus. Apocalipse diz: aquele que vencer, aquele que ouvir, tem coroa, tem novo nome, tem a cidade santa, tem as bodas do Cordeiro e também tem um lugar na mesa. É que estão se romantizando o evangelho por aí. Vem, fica do mesmo jeito, faz o que você quer, que não tem nada a ver. Lá no inferno tem uma cadeira, não tem nada a ver, fica do jeito que tá, que aqui você é bem-vindo, não precisa fazer esforço. Céu e inferno, arrebatamento é real. E a cruz é cruz, evangelho é cruz. Evangelho foi preço de sangue e continua sendo. Mas a senhora vai falar isso num culto de Páscoa? Qual é a nossa motivação de estar na igreja, a não ser falar a palavra como ela é? Não podemos romantizar e nem trazer um evangelho triunfalista. Que ele vai dar, que ele vai dar, que ele vai fazer, que ele vai fazer, que ele vai fazer. Sem um entendimento real do que é o evangelho. O evangelho é eu e você morrer para nós mesmos, para viver para ele. O evangelho é a gente renunciar às velhas práticas e viver uma nova vida com ele. Fácil? É fácil? Não é fácil dizer não para a carne, não é fácil dizer não para os nossos confortos, mas quando nós entendemos que estar com Jesus é a melhor parte, a melhor escolha, é a melhor coisa que nós devemos fazer. Ah, irmãos, não tem droga que deixa louco igual ele. Não tem bebida que deixa louco igual ele. Não tem nada nessa terra que possa deixar doido. Pastora, como é isso? Não precisa ir lá experimentar nada. É só experimentar Ele. É só você ser cheio dEle, que você vai ficar apaixonadinha por Ele. Levanta a tua mão lá em cima. Não precisa cheirar nada, cheira Ele. Não precisa beber nada, beba dele. Não precisa ir pra baladinha, não. Vem aqui que com ele você dança, com ele você pula, com ele você se alegra. Oh, labachandarabandai, rabastocomondarebionde calabarabai. Oh, irmãos, um crente doido por Jesus. Catuca o teu irmão, fala assim: é a oportunidade. Fala, a porta do trem vai fechar. A porta do trem vai fechar. E você tem livre acesso hoje. Pelo vivo e novo caminho. Pelo vivo e novo caminho. Aleluia. O fazano não te dá prazer como Jesus te dá. Aleluia. Bendito é o teu nome. A churrascaria, fogo de chão não te dá prazer como ele completa a alma. Aleluia. O terraço Itália não tem nada de beleza e bonito.
como o Senhor é. As Ilhas Maldivas foi Ele que criou. O céu é rua de ouro, crente. O céu é muros de jaspe. O céu tem glória. O céu tem presença. O céu tem graça. Levanta a tua mão lá em cima, porque hoje Ele falou: eu vou arder teu coração. Aleluia. Eu vou encher teu coração. Aleluia. E nessa noite Ele quer fazer você arder por Ele. Catuca teu irmão agora, fala: você vai arder por Ele. Você vai se apaixonar por Ele. Você vai ser possuído por Ele. Ele vai te tomar nessa casa. Ele vai te tomar neste ambiente. Ele quer encher teu coração da palavra. Da palavra. Da palavra Ele quer encher. Aqui tem alguns casaizinhos apaixonados. Eu sou apaixonada pelo meu marido todos os dias. Aleluia. Namorados até Jesus voltar, porque eu falo para Deus: não vou experimentar a morte. Eu vou ver Ele, ó, no céu, junto com meu marido, de mãos dadas. Na hora que a trombeta tocar. Eu profetizo todos os dias isso. Mas a senhora está sujeita, não é super crente. Estamos todos sujeitos. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem efeito no trono. Aleluia. Tem muitos casais aqui apaixonados. Aleluia. E é coisa boa quando a gente está apaixonado. Mas Jesus está dizendo: hoje eu vou fazer arder o teu coração. Não se compara com essa paixão. Não se compara com esse amor. Eu vou fazer você arder. Pastor, que é isso? Eu estou doidona por Ele. Eu estou doidão por Ele. Eu estou apaixonada por Ele. Porque quem é apaixonado por Ele passa pela guerra dando glória. Passa pela prova dando glória. Passa pelo vale dizendo: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Grita bem alto junto comigo: Ele está no meio de nós. Fala: Ele está no meio de nós. Agora põe a mão no ombro de alguém aí com delicadeza, que vai que ele não gosta. Aleluia. Fala assim: Ele vai recalcular a rota aqui hoje. Fala: o GPS do trono. Fala: o Waze do trono está apontado para a Avenida dos Remédios, 11h37. E Ele vai recalcular a rota. Ele vai recalcular a rota. E Ele diz para você: fica. Fica. Teu lugar é Jerusalém. Fica. Pastor, eu não entendi. Fica. Porque Ele vai recalcular a rota. Escuta aqui. Eu quero que você preste bem atenção para você entender. Jesus está prestes a ser levado ao madeiro. E Ele vai levar ao ápice a escola apostólica, o colégio dos apóstolos. A escola na prática, Ele vai levar ao ápice. Um dos ápices que Jesus vai levar, capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. O que é isso? Discipulado para homem e para mulher que quer viver a palavra de verdade. Já te dou um spoiler. Ficamos só em 3 capítulos um ano inteiro, aprendendo sobre a presença do Espírito Santo. Pois eu falo para você a cartilha do crente, do verdadeiro discípulo, capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. Lá você vai entender quando Jesus vai fazer uma reunião precisa, incisa e concisa dentro dos corações dos discípulos. Só que eles não estavam preparados e não imaginavam o que eles padeceriam. Qual é o ápice final? Getsemane. Eu ministrei aqui. Ele vai levar os discípulos, não todos, 3, apenas os íntimos, e vai falar, mostrar para eles o lugar de pressão. E eu já quero liberar a primeira palavra. Na escola de Deus, Ele vai te cortar para te marcar. Na escola de Deus, Ele vai tocar para você ter experiência. Na escola de Deus, Ele vai inserir a palavra dentro
dentro de você. Pastora, me explica melhor o que é isso. Para perdoar, precisa passar por alguma estrada para poder aprender o que é perdão. Oh, pastor, eu não entendi ainda. Para aprender que a honra vem depois da vergonha, vai ter que aprender a lidar com a vergonha, a lidar com a decepção, a lidar com os desprazeres. É por isso que eu estou falando, o evangelho triunfalista que está se pregando por aí é mentira. Jesus nunca trouxe um evangelho morto de cruz para nos deixar nessa terra. O propósito dele na morte da cruz é para nos santificar, lavar. Primeiro, salvar. Segundo, lavar. Salvar, lavar, purificar e santificar para ele. Quem entendeu? Primeira coisa, salvar. Segunda, lavar. Quem já chegou em casa muito sujo de alguma coisa, ou trabalho, com as mãos sujas, roupa suja, quem já chegou muito sujo mesmo? Muito sujo. Primeira coisa que você quer chegar em casa quando está muito sujo é fazer o que, igreja? E quem está com as mãos muito sujas é fazer o quê? Evangelho é salvação. Depois que ele te salva, ele vai te lavar de todas as impurezas. Agora para e pensa, se você, vou falar aqui, ó, quem tem filho, ou quem já socorreu alguém, ou então você mesmo se sujou, se borrou inteiro por uma virose, o aroma foi bom? Se vomitou inteiro, foi socorrer alguém, a primeira coisa que você quer fazer é arrancar a roupa suja, jogar fora, tomar um banho e ainda lava o rosto 10.000 vezes para que o odor não entre nas tuas narinas, que parece que penetra na mente. Sim ou não? Jesus olha para mim e para você, natureza caída, pecaminosa, errante pelo caminho, mas o meu sangue que purifica de todo pecado. Mas o meu sangue que purifica de todo pecado. Ele salva, faz o convite. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e fazer morada. Aquele que se arrepender, eu vou perdoar. Aquele que querer, eu vou caminhar com ele. Arrependimento, você aceita. Aí ele vai dizer, agora eu vou dar um banho de graça. Eu vou purificar as mazelas. Eu vou purificar a boca. Eu vou purificar a mente. Eu vou purificar os ouvidos. Eu vou purificar os pés. Eu vou purificar o coração. Ele vai lavar com sangue. Depois que ele lava com sangue, ele vai purificar. Qual é o processo da purificação? Grita bem alto, fala fogo. Agora fala para esse crente, fala, por isso que você não pode ser palha. Você tem que ser ouro. Porque quanto mais aquecida é a fornalha, mais brilhante o ouro fica. Pega a senha. Quanto mais apertada é a fornalha e mais quente, mais o ouro vai ter validade e mais ele vai ter, ó, valor. Ele está dizendo, eu vou purificar. E ele purificando, nós temos que nos santificar. E santificando é a preparação para encontrar com ele. Santificados na presença dele. É a minha decisão, é a tua decisão, é a nossa decisão de dizer não para mentira, de dizer não para as coisas da terra. Pastora, mas eu estou no mundo. Você está no mundo, mas você não é daqui. Você está de passagem. Pastora, não tem que ter casa? Tem, mas a casa não tem que estar acima do Senhor. Pastora, eu não posso ter carro? Pode, mas você não vai lá idolatrar o teu carro. Se passar num buraco, falta morrer. Isso é idolatria. Então teu Deus é o carro. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de cuidado, eu estou falando de idolatria. Pastora, eu não posso ir dali, ó, não pode não, porque ou você é ou você não é. Pastora, eu posso ir lá no risca-faca? Não, nem riscando faca e nem ficando lá, porque de repente a faca risca e tu lá mesmo fica. Jesus está dizendo, separados, ungidos e santificados. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, sem santidade ninguém verá a Deus. Aí a gente se apega. Agora eu vou falar para crente, para todo mundo. A gente se apega que quem está lá fora bebendo, fumando, cheirando, prostituindo, adulterando, praticando roubo, praticando corrupção, é pecador. Está pecando. E quem está dentro da igreja, participando da ceia, sentado no banco, participando de culto, mentindo. Com um caráter duvidoso. Culto da família. Eu sou uma coisa na igreja, lá fora eu sou outra. Mas eu sou crente. Eu estou na
igreja. Só que quem está lá fora não conhece o que você conhece. Agora você tem a oportunidade de livre acesso com Ele. E o Senhor está dizendo: sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Ah, não precisa não, o bispo não vai saber, o irmão não vai saber, não vai mesmo. Mas quem tem joelho, Deus revela. E se Deus não revela, o próprio Espírito Santo vai no teu encontro. Irmãos, posso falar algo aqui? Posso falar? O glória acabou. Seja crente dentro da tua casa. Ser crente na igreja de domingo com a igreja cheia da glória a Deus é muito bom. Seja crente de caráter na tua casa. Seja crente na escola que você estuda. Seja crente na universidade. Seja crente na tua rua. Seja crente no ambiente dos teus relacionamentos. Parque Vila Lobos ontem. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Eventos com jovens, dá um glória. Pregamos, cultuamos e profetizamos naquele lugar. Estava eu e diaconisa Érica no Parque Vila Lobos. Pode encontrar todo mundo? Pode. Pode sim, tinha um monte de gente de nós lá. Só que nós estávamos em um lugar improvável. Sim ou não, Érica? Sentei, eu falei, eu estava toda travada ontem. Eu falei: Érica, não aguento mais não andar. Vamos sentar aqui, mulher, em nome de Jesus. Falei: deixa elas terminar o evangelismo. E a gente sentou, começamos a conversar. Nada aleatório. E de repente alguém passa: paz do Senhor, pastora. Olha para o teu irmão e fala assim: alguém pode olhar para você na rua e reconhecer Deus na tua vida? Ok, as irmãs me conhecem, mas eu sempre ensino aqui que lá fora, imagina se eu e a Érica tivesse, batendo a língua falando mal dos outros, batendo a língua e falando de quem estava lá no evento. Imagina se eu e a diaconisa Érica tivesse falando mal do pastor, falando mal do marido, porque eu poderia estar falando mal do meu marido e ela do dela, e os dois estavam lá. Aí Jesus está falando: qual é a conversa nos encontros? Qual é as conversas quando você está em um lugar público? Saiba que tem alguém te observando. Só que a nossa conversa era a essência do céu. A nossa conversa era uma carta para Deus. A nossa conversa era o que Deus ia fazer. E na hora que a irmã parou: a paz do Senhor, demorei para reconhecer a irmã. Eu falei: a paz, benção, outra minha pastora veio e me abraçou. E no meu pensamento eu falei: Jesus, a vida do crente é na reta, porque um fio o Senhor está observando. Levanta a tua mão, levanta, porque arder o coração é ser crente de verdade. Jesus está dizendo: chega de ser um crente de aparência. A tua boca louva que tem que louvar dentro da tua casa. A tua boca adora que tem que adorar dentro do teu trabalho. A tua boca adora aqui. As tuas atitudes tem que pregar lá fora, porque tem alguém olhando você. Jesus leva os discípulos ao ápice. Quando ele leva ao ápice, ele vai falar assim lá para Pedro, para Tiago e para João: vocês não puderam vigiar uma hora Vocês não puderam vigiar uma hora porque vocês estão dormindo. Eles dormiram na hora da pressão. Fala para você mesmo: eu não vou dormir na hora da pressão. Eu vou orar. Eu vou jejuar. E eu vou ler Bíblia. Eles foram pressionados no Getsemane junto com Jesus. Só que sabe o que eu acho lindo? É que no momento de pressão Jesus vai dar lições preciosas, como eu havia ministrado aqui. O Senhor está dizendo: vai ter dias de dores, vai ter dias de angústias, e vai ter dia que você vai estar sangrando. Mas aprenda comigo, porque eu sangrei até pelos poros. Pastor, o que é sangrar? É no dia que a decepção chega. O que é sangrar? É no dia que a frustração chega. O que é sangrar? É no dia que a enfermidade bate a porta. O que é sangrar, pastora? É na hora que os filhos dão problema. É na hora que o casal passa por uma situação e quer dizer que agora é incompatibilidade de gênero, eu vou largar. Vai para o joelho e vai orar. Deus fala assim: vai orar. Sim, pastora, tem problema? Tem. E Deus, Ele é fiel.
Ele sempre vai dando a oportunidade para 1, para 2, para 3. E tem mais, se você não abraçar a oportunidade, Deus te pega na curva. Deus, Ele vai fazer do modo dele, porque Ele é Deus. Quando vem o problema, estou sangrando, mas tem um Consolador na tua história. Estou debaixo de guerra, mas tem um Consolador que vai te ajudar a passar. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida, porém você não está sozinho, ainda que aparenta estar. O Senhor pega pela tua mão e te diz: não tenha medo, vigia, porque na verdade o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Jesus, nos seus últimos momentos, indo para o Gólgota, Ele está ensinando os discípulos. Aqui é o ápice da dor. Olha para o teu irmão e fala assim: qual é a dor que tem te tirado do chão? Fala: Jesus vai te fortalecer hoje. Ninguém aqui entrou, todo mundo feliz com as contas pagas. Aleluia. Se você entrou com todas as contas pagas, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas é uma forma de expressão, quem entendeu? Sem nenhum problema. Eu estou falando, ninguém aqui entrou sem nenhum problema. Todos têm um problema, seja no casamento, seja na família, seja dentro do trabalho, seja na vida espiritual mesmo. Porque tem muita gente que tem medo de falar de problemas espirituais, seja psicossomático, seja emocional, seja mental, conflitos. Mas entenda uma coisa, no ápice da dor, Deus quer extrair de você lugares que nem você conhece. Jesus vai para a cruz, e eu vou correr porque a hora não nos permite. Jesus vai para a cruz, é sexta-feira, fala sexta-feira. Dentro das reuniões que Jesus faz, Pedro vai falar: o Senhor não vai morrer, eu entrego a minha vida por ti, e o Senhor não vai morrer coisa nenhuma. E Jesus fala: Pedro, tu só está com gogó. Posso liberar uma palavra? Posso? Tem algumas carinhas que estão com os olhos arregalados. Posso? Menos papo e mais atitude. Doeu, não doeu? Uma besotacil? O Senhor está dizendo: menos gogó, atitude. Porque enquanto você está liberando um monte de palavra, o mundo espiritual está pegando. O que você vai fazer? Quando você não faz nada daquilo que você liberou que ia fazer, e faz tudo o contrário, vem a comitiva de demônios pegar exatamente as palavras que você liberou que faria e não fez, e ele vai usar tudo mais um pouco para virar um emaranhado para ele. Porque as nossas palavras é o que dão vida. E voltando para cá, Deus vai falar, Jesus vai falar para Pedro assim: Pedro, para de falar o que você não sabe. Hoje mesmo eu roguei por ti. Satanás me pediu para peneirar você dentro de uma peneira como trigo, mas você ainda não está pronto. Aí Jesus vai mais a fundo lá na frente. Quando Pedro falou: o Senhor não vai se entregar na cruz, eu me coloco na frente. Jesus vai falar para ele: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Deus conhece quem sou eu e quem é você. Ele sabe das nossas estruturas e sabe o que a gente aguenta e não aguenta. Vai para a cruz. Jesus é levado. Todos sabem que Jesus passa pela humilhação perante Pilatos. É chicoteado, colocado a coroa na sua cabeça. As suas vestes são rasgadas e ainda é colocada a sorte, as suas vestes na cruz do Calvário. Ele ali luta até o último segundo para que se cumpra toda a escritura. Amém? Todos pegaram? Quando cumpre a escritura, ele fala: está consumado, tetelestai, que quer dizer está consumado, entregou o seu espírito. A Bíblia diz que do alto abaixo o véu se rasgou e nos deu livre acesso. O que é que tem a ver, pastora? A Bíblia diz que é sexta-feira. Sexta-feira é a sexta da dor. Sexta-feira é o quê? Aí vem o sábado. O sábado é o dia do silêncio de Deus e o silêncio na terra. É o dia do silêncio, porém chega domingo. E quando chega domingo pela manhã, tem algumas ousadas e corajosas
que vai se levantar pela madrugada. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, está Susana também e algumas outras mulheres. Essas mulheres vão de madrugada, 5 horas mais ou menos, pelo cronograma judaico, elas vão ao túmulo. E Maria Madalena é aquela que Jesus libertou de 7 demônios. Ela vai reunir as mulheres, ela vai preparar especiarias, porque era costume naquela época tratar o morto, tratar o corpo do morto com nardo, com azeite, com todas as especiarias. Pastor, eu não estou entendendo nada. Culto da Páscoa, culto da família. Jesus está dizendo: até onde você vai investir no corpo morto? Maria Madalena, ela está preocupada com o corpo morto de Jesus. Pastor, eu ainda não entendi. Ela tem azeite, ela tem mirra, ela tem perfume, ela tem nardo. Ela está dizendo: eu vou lá cuidar do corpo do meu Senhor. Quer que eu melhore e aplico para a tua vida e para a nossa? Jesus está morto e tinha a promessa, e aconteceu a promessa que ele ressuscitaria. Mas Maria Madalena estava assim dizendo: eu não vou ficar parada, porque o que eu recebi dele eu vou cuidar do corpo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Talvez você entrou aqui morto, talvez você entrou aqui morta, mas papai está dizendo: o meu espírito passeia no meio de vós. O meu espírito passeia no meio de vós, para vos limpar, para vos sarar, porque só Ele pode investir em alguém como eu e você, que estávamos mortos pelo pecado. Estávamos mortos pelo pecado. Estávamos condenados à morte eterna. Estávamos condenados ao inferno. Mas Ele, foi dito aqui, levou sobre si. Levou sobre quem? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas mazelas. Ele levou sobre si as nossas brigas. Ele levou sobre si o nosso orgulho. Ele levou sobre si a mentira do diabo. Ele levou sobre si a confusão do inferno. Ele levou sobre si toda a concupiscência da carne. Ele foi nas partes mais baixas do inferno e declarou: a dívida foi paga. E eu e você tem livre acesso. Tem livre acesso a Ele. E de manhã Maria vai no sepulcro, porque só alguém que crê na ressurreição, só alguém que crê na eternidade vai se preocupar em distribuir o que recebeu, porque ela recebeu do Pai vida, então ela tem vida para distribuir. Ela recebeu graça, ela recebeu uma direção dele. Entenda uma coisa, pastora, a senhora está pregando? Não, Maria, ela está disposta a limpar o corpo do Senhor Jesus. É o seu mestre, é o seu Senhor, é o seu Pai, é o seu resgatador, é o seu remidor. Só sabe o que é o poder do perdão quem já foi perdoado. Só sabe o valor do perdão quem já foi resgatado. Quem era você, meu irmão? Quem era você, minha irmã, na fila do pão? Mas Ele te deu um banho de graça. Muitos que estão sentados nessas cadeiras hoje não era para estar aqui, era para estar morto. Caixão e vela preta. Mas Jesus falou assim: o meu sangue te alcançou. Eu fechei a boca de Satanás. Eu fechei a sepultura. E eu te dei uma nova oportunidade. Não era para você estar aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Não era para você estar aqui. O Senhor, eu estou vendo. O Senhor está falando para mim aqui. Muitos que estão sentados aqui, filha, não era para estar aqui. Eu fechei a sepultura, não foi só uma vez, foram muitas. Eu coloquei anjos para guardar e para livrar. Ele livrou da bala, Ele livrou da emboscada, Ele livrou do sequestro, Ele livrou da doença, Ele livrou da armadilha. E papai está dizendo: até quando? Abra a tua boca e me adora. Eu comprei você com preço
poço de sangue. Adora Ele, pelo amor de Deus, porque Ele está aqui nessa noite. Eu vou deixar você adorar enquanto eu bebo. Maria chega no túmulo e a pedra foi revolvida. A pedra foi o quê? Ela chega, ela leva um impacto, porque a pedra estava selada, e selada com um selo, e não podia ser violada. A outra coisa, a pedra do túmulo precisava de muitos homens para ser removida. Mas Maria, quando chega, ela sabe que algo está acontecendo e não é algo natural. Só que ela começa a chorar, e quando ela começa a chorar, ela vai gritar: aonde está o meu Senhor? Eu quero o corpo do meu Senhor. Aonde o puseram? A palavra do Senhor vai dizer que 2 anjos estão ali. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Enquanto você está aprontando, tem anjos te livrando, porque Jesus te marcou. Enquanto você vem para a igreja, tem anjos te guardando. Enquanto você sai para trabalhar, tem anjos te guardando. Você não merece, mas Ele te guarda. Eu não mereço, mas Ele me guarda. E Ele só fala: vai, anjo, vai cortar o laço, vai cortar o embaraço, vai cortar a armadilha, vai guardar a minha igreja. Rabachandarabandai. Engraçado que Pilatos, Roma, o poder de Roma e o poder do sinédrio, fariseu, saduceu e escriba, seja quem for sacerdote, ainda vai lá e persuade Pilatos: tem que selar o túmulo, porque se não selar o túmulo, tem uma gentinha aí que está dizendo que ele vai ressuscitar e vai contra a lei de Moisés, porque nós estamos esperando o Messias. Só que Maria está na porta do túmulo adorando, e aquilo que o homem tentou guardar, papai estourou, alabai, rabachanarabanai, e colocou 2 hierarquias de anjo. Ah, tu não entendeu não, tu não entendeu não. Ele liberou 2 hierarquias de anjo para estar na porta do túmulo, e hoje ele está liberando hierarquias angelicais pela tua vida. Se eu fosse você, eu adorava nessa noite, neste lugar. Se eu fosse você, eu levantava a mão e adorava. Maria está tão desesperada pela dor. Fala assim: a dor nos cega. Era dia de tristeza. Ela tinha uma palavra. Ela tinha o que, igreja? Quantas palavras eu e você recebe, só que quando vem a dor a gente esquece da palavra. Quantas promessas eu e você tem, só que na hora do problema a gente esquece da promessa. E ainda a gente vai para o altar de Deus. Cadê ele? Batendo pé. Ele não pode, minha mão é pesada. Ai, Deus, o Senhor não fez. A gente faz assim. Ou só eu que fiz isso? Só eu que faço isso? Esses dias nós fomos tão massacrados em dor pela vida pastoral. Foi tanta dor, que eu falei: Jesus, eu não posso abrir a minha boca, porque se eu abrir a minha boca, eu sei que o diabo vai ouvir e pode trabalhar na vida do bispo Adevaldo e a gente desistir da obra. Você sabe o que é o peso de carregar uma confiança do Senhor? Só que eu fui para o meu quarto chorar. Eu falei: tá doendo, eu não aguento mais. Aí eu falei assim, eu falei: o Gabriel, cadê Gabriel? Gabriel é testemunha no carro. Eu falei: Bia, eu orei, Deus, Ele selou em tudo, até o horário que eu saio da igreja. Resposta às minhas orações, Ele tem cada dia selado cada palavra das minhas orações. Só que eu falei assim: eu não estou murmurando contra Deus, eu não estou reclamando contra Deus. Em outras palavras, eu estava falando assim: Gabriel, a minha alma está gritando, eu não estou aguentando mais. Você lida com 2 ou 3 dentro da tua casa, é fácil? Lida com 100 para tu ver.
ou 50, cada um com uma criação, cada um de uma etnia. É sim, etnia, um monte de nordestino junto, um monte de Marias, um monte de Marios, Maria bonita e Lampião. Imagina, um riscando a faca e outro colocando o cinto. E eu amo cinto. Você acha que é fácil? Tem hora que o bispo fica numa ponta, eu fico na outra. Ele joga dinamite na minha mão porque ele está segurando uma bomba no colo dele. Só que Jesus não abriu mão de mim e de você. Ele não abre mão de nós. E aí eu falei, Gabriel, eu poderia ter perguntado para Deus. Eu falei assim, por que eu não orei lá? E falei, Jesus, ele trabalhava no Pão de Açúcar. O sonho do bispo era ser diretor. Ele já tinha recebido a promessa de ser regionais. Por que eu não falei, Jesus, prospera o teu filho, da empresa dele? Porque nós vamos sentar em todos os cultos, nós vamos manter os missionários, nós vamos sustentar a obra. Gabriel, na hora, pá, já saiu como uma espada, cortou bem no meio. Porque Deus não tinha empresário para vocês, não tinha dinheiro nem manter. Vocês vão manter a obra cuidando de ovelhas. Levanta a tua mão lá em cima. Na hora da dor a gente esquece da palavra. Na hora da dor a gente esquece das promessas. Ei, deixa eu te dar um aviso. Pastora Carla não é melhor que você, tem crise. Tem dia que nem o cabelo eu quero pentear. O bispo, minha filha, arruma o cabelo. Eu falei, me deixa, porque eu preciso ficar do jeito que eu tô. Porque não tem motivação, mas se o Espírito Santo não vem, aí o Espírito Santo vem e ele está dizendo, eu vou enviar anjos para guerrear. Eu vou enviar intercessores para guerrear. Eu vou enviar reforço para respaldar. Levanta a tua mão. Você não está só. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem miríades. Tem miríades. Tem miríades de anjos trabalhando pela tua casa. E tem livramento. Tem salvação. Tem recomeço. Já estou encerrando. Maria está tomada da dor que ela não enxerga. Os dois anjos falam assim, por que choras, mulher? E Jesus está perguntando para alguém, por que você está chorando? Por que choras, mulher? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurais no meio dos defuntos aquele que já está sentado? Por que procurais na tumba vazia aquele que já levantou? Porque procurais aqui, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Mas Maria continua querendo o corpo. Eu quero o corpo do meu mestre. Papai está liberando especiarias do trono na vida de alguém aqui, para sarar o corpo doente, para sarar a parte do corpo que está doente. Quem é que recebe? Quem é que recebe esta palavra? Maria está com tanta dor dentro dela que ela não consegue enxergar o que ela está vivendo. E Jesus manda dizer para algumas pessoas, para de potencializar a dor. Isso começou por mim. Para de potencializar o negativo, começou por mim. Para de potencializar o que você não está vendo, começou por mim. Eu quero você caminhando por fé. Aleluia, eu quero você caminhando por fé. Usa o que Deus te deu. Usa o que Deus te... Só que Maria está desesperada no túmulo. E aí os dois anjos vão falar para ela, só que ela continua chorando. E daqui a pouco, ela ouve primeiro assim, por que chora, filha? E ela olha e acha que é o jardineiro. Fala assim, mas ela teve uma interpretação boa. Fala, ela teve uma interpretação boa. Olha para esse crente e fala assim, você é florzinha do jardim de Jesus. Fala assim, você é, os irmãos estão sem graça, mas você é flor do jardim dele. Aleluia, e o jardim aqui está florido, aqui em cima e lá embaixo. Nós somos flores do jardim de Cristo. E ela confunde e acha que é o jardineiro. Maria acha que é o jardineiro que está cuidando lá do túmulo de José de Arimateia, que ofertou para quem fosse. Imagina o galardão deste homem. José de Arimateia era um discípulo oculto de Jesus. E aquele túmulo valia fortunas. Quando Jesus é morto, pendurado no madeiro, ele vai lá e pede permissão
vão para Roma. E ele fala assim: deixa eu cuidar do corpo. Eu tenho um túmulo para oferecer. Em todo tempo nós estamos vendo adoradores de excelência. Em todo tempo nós estamos vendo homens e mulheres que renunciou. Só que nem José de Arimateia, nem Roma, nem ninguém puderam impedir que a pedra fosse revolvida. E agora Maria acha que é o jardineiro. Só que eu aí imagino Jesus conversando com ela, e ela achando: é o jardineiro, eu quero o corpo do meu Senhor, eu quero o corpo do meu Senhor. Só que aí Maria, ele fala assim: Maria, oh Maria. Ela vira e reconhece a voz. Grita bem alto: ela reconheceu a voz. Fala: ela reconheceu a voz. E ela responde: Rabone, Rabone, que quer dizer meu mestre, é o Senhor. E ele diz: não me detenhas, não me toque, porque eu ainda não fui para o meu pai. Corre e avisa os teus irmãos que vivo estou, que vivo estou, que vivo estou. Só que Jesus deu uma ordem. Qual é a ordem? Grita bem alto: fica. Pega na mão desse crente, pega, que a gente já vai caminhar para o final mesmo. Fica até que você seja revestido do poder do Senhor. Fala para ele: fica na presença, fica em Jerusalém, fica no altar, fica na brecha, fica aos pés do mestre, fica no lugar que ele te colocou, porque é de Jerusalém que vai descer poder, vai descer poder, vai descer poder, vai descer poder, vai descer poder. Só que escuta uma coisa: 2 discípulos, quantos? 2 discípulos, quanto? Aqui está representando um tipo de crente. Eles vão sair do lugar onde Jesus mandou eles ficar, e eles vão para destino de Emá. Eles saem de Jerusalém, porque Jerusalém está debaixo de choro, está debaixo de dor, está debaixo de decepção e está debaixo do luto. Quem era crente? Porque quem matou Jesus estava celebrando, só que não sabia que no 3º dia ia ressuscitar. E a palavra do Senhor diz que eles iam caminhando e conversando. E o bispo muito bem fez uma ministração que até hoje eu não esqueço, quando ele ministrou os discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam falando das coisas do céu, e Jesus veio e estava acompanhando na conversa. Que Jesus ouve as nossas conversas. Ei, não te preocupes com nada. Sabe o que foi que Jesus falou para mim? Filha, eu vejo o que você não vê, ouço o que você não ouve e contemplo o que você não contempla. Então descansa, vai orar e ponto. Maria Madalena foi para o túmulo e Jesus falou diretamente com ela. Os discípulos iam sair da posição. Fala assim: saíram. Dentro desse capítulo aqui, ó, fechei, porque Jesus é bom. Nem olhei nada. Jesus é lindo. Jesus falou: fique em Jerusalém, porque eu quero que vocês sejam revestidos da minha glória. Só que os discípulos, eles estão acometidos. Dentro desse capítulo nós vamos ver uns 5 episódios aqui dentro. E eu não tenho tempo para discorrer nos 5. Mas a primeira coisa que a gente vê é a morte de Jesus, a decepção dos discípulos. Por quê, pastora? Porque eles achavam que Jesus ia vir para remir Israel, para trazer um novo governo, uma nova política, um novo tempo. Pode projetar aí se você quiser, Gabriel. Entenda, eles achavam que Jesus vinha para a cidade para o quê? Para Jesus trazer um novo sistema, para livrar Israel de Roma. Nós vamos ver dentro desse cenário aqui 2 servos, discípulos, que deixou o lugar que Jesus falou que era para eles ficar, e eles voltam para outro caminho. O que quer dizer Emaús? Emaús significa o lugar do retrocesso. Vou falar de novo: o lugar do retrocesso. Jerusalém é o lugar do avanço, e eles vão retroceder voltando para Emaús. E Jesus está dizendo para alguém: não retroceda de onde eu te tirei. O teu lugar e o teu caminho é Jerusalém.
Quem tem que retroceder e bater em retirada é Satanás da tua vida. Não retroceda naquilo que eu já fiz na tua vida. Emaús significa o lugar da desistência. Eles estão frustrados. E eu tenho aqui uma notícia para dizer para toda a igreja. Eu tenho vivido até hoje 25 anos caminhando com o Senhor. Deus vai frustrar você sim. E ponto. Quantos cultos eu cheguei aqui com uma expectativa lá em cima e Deus me permitiu frustrar. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas e nem todo mundo sai de casa com a mesma expectativa que a minha. Eu tenho um sonho e Deus conhece. E eu vou viver nesse lugar porque eu já experimentei. Culto de ceia, não vai ficar ninguém de pé. Eu vou falar só no culto de ceia, mas culto de ceia vai ser cultos de rendição, jogado no chão, no altar, na presença do Senhor, de adoração, porque Ele vai fazer. Irmão, já teve ceia que nós participamos para servir a ceia que eu e o bispo não conseguia servir. A glória de Deus tão derramada por quebrantamento na igreja. Quem pegava o pão já caía com a cara no pó. Quem pegava o pão já ia se rasgando. Na presença Ele morreu, mas hoje eu estou no memorial e um dia Ele vai me servir. Um dia Ele vai me servir. Deus vai te frustrar. Eu não gostei dessa palavra não, porque a palavra diz lá em Jó que nenhum dos planos de Deus vai se frustrar. Os de Deus não, os teus vai. Os de Deus não, os nossos sim. Deus frustra. Sabe para quê? Só para sair para fora a nossa natureza e a gente saber que a gente não estava pronto para receber. É isso, simples assim. Pronto, terminei a mensagem. Jesus vai nos frustrar para a gente aprender quem Ele é. E a graça dele está aqui nessa noite. Eles vão conversando entre si. E eles vão falar das frustrações que esperava que Ele libertasse Israel do poder do governo de Roma. Só que eles começam a falar, lembra? Eles não estão falando da cura que Jesus fez no leproso. Eles não estão falando da cura que Jesus efetuou na casa de Jairo, levantando a filha morta, porque todo mundo sabe. Eles estão falando de uma dor. E o que é, segundo o Dr. Cury e todos os especialistas da psicologia, a última situação, aquela que é mais traumática, aquilo que é mais marcante é o registro que vai ficar na tua mente. E aí o que acontece? A gente esquece das coisas boas de alimentar a nossa mente, que Jesus inclusive fez hoje por mim e por você. Até o ovo de Páscoa tu ganhou. Tu agradeceu a Deus? Mas eu estava de propósito de jejum, tá lá, a cesta cheia no guarda-roupa, escondendo, né, para quando entregar o propósito comer. Tu agradeceu a Deus? A gente esquece das coisas pequenas que Ele faz, porque a gente está esperando as coisas grandes. Porque Deus não abriu a porta, porque Deus não cumpriu a profecia, porque Deus não me deu a promessa. Só que eles estão com registro do que, pastora? Qual é a última imagem que eles viram? Foi Jesus curando? Qual foi a última imagem? Eles viram Jesus no madeiro, sim ou não? Eles viram Jesus rasgado no madeiro, sim ou não? A imagem que eles têm é de um Jesus morto, não de um Jesus ressurreto. E eles vão dizendo exatamente: as mulheres foram de manhã no túmulo e não acharam nada. Só que a imagem é do Cristo morto na cruz, ele não lembra que Jesus falou que ia ressuscitar. Eles vão falando assim, ó, as mulheres anunciaram aos discípulos, e inclusive Simão, que é Pedro, foi lá no túmulo e estava falando. Eles já sabiam dessa notícia, mas na mente deles estava vendo Jesus perfurado, Jesus ensanguentado, Jesus com uma coroa de espinho, e eles continuam caminhando. Só que eles estão falando de Jesus. A conversa não é mal do Pedro, não é mal do Tiago, não é mal do João, não é mal da Maria, não. Eles estão indo e falando, porque a gente achava que ele ia fazer isso. Mas olha o que aconteceu, e Jesus vem, tá os dois aqui, Jesus entra no meio e fala: por que vocês estão falando essas coisas? Aí ele fala: você é só um peregrino. Maria não reconheceu o jardineiro, e eles não reconhecem ver Jesus como um peregrino. Pastor, eu não entendi. Pedro, quando está lá na praia, Jesus se apresenta a ele como uma pessoa comum, e Pedro não reconhece que é ele, mas aquele que é íntimo sai do barco e grita: ele! Maria não reconhece
reconheceu, achou que era o jardineiro. E agora os discípulos falam que ele é peregrino. Ô seu peregrino, você é peregrino em Israel. E você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Mataram Cristo Jesus Nazareno, um grande profeta em poder e em graça. Mataram ele. E ele vai dizer assim: nós estamos acometidos de grande tristeza. E Jesus diz para quem está triste aqui hoje: eu passei pela tristeza. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar nessa noite. Quando eles estão caminhando, Jesus vai falar assim: honestos, tardios de entendimento. Não estava escrito nas escrituras, até mesmo por meio de Moisés, que era necessário que o Cristo padecesse para se cumprir toda a escritura. Aí eles vão sentindo uma companhia gostosa, tá falando das escrituras. Então, tá caindo a tarde, era 11 quilômetros. Então eles passavam o dia inteiro e a noite caminhando a pé, não tinha carro do ano não, era a pé, não tinha nem jumento, era táxi canela, entendeu? Caminhando. E aí a conversa fica tão gostosa que cai o dia. Fala assim: cai o dia. Fala: tá escurecendo. E aí eles olham para aquela companhia: mas tá caindo o dia. E não é bom que o Senhor fica com a gente? Era peregrino. Agora a companhia fica conosco. E Jesus vai para um lugar, fala assim: onde, pastora? Mesa. Mesa. Se coloca de pé adorando Ele. A Bíblia diz que Ele está na mesa. Escuta, o que era peregrino agora entra na hospedaria. Fala para esse crente: você é uma hospedaria? Fala: Jesus quer que você seja a habitação dele, contínuo e perpétuo. Quando ele chega na hospedaria, ele vai direto para está no texto. Quando ele senta na mesa, a Bíblia vai dizer: e acontecendo, estando eles com eles à mesa, tomando pão. Tomando o quê? O pão na Bíblia tipifica a palavra. O pão na Bíblia tipifica o próprio Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí a palavra do Senhor diz que quando ele parte o pão, por que eles não conheceram Jesus e acharam que eles estavam conversando com um peregrino? Está no texto. Porque a Bíblia diz que eles estavam caminhando e eles estavam tomados pela tristeza. A tristeza te deixa cego, burro e surdo. Pastora, a senhora está chamando a gente de burro. Eu estou falando o que acontece. A gente fica... É igual... Olha, Jesus, posso falar? Dependendo da paixão que tu abraça, faz isso na tua vida. Fica surdo, fica cego e burro do entendimento. Pronto, entreguei. E Jesus está dizendo assim: ó, eles estavam tomados por tristeza e decepção. Não ouvia, não enxergava e não entendia. E não sentia. Aí ele estava com os olhos tampados. Esses olhos aqui é do entendimento. Porque quando Jesus abre a palavra, o entendimento é aberto e os olhos deles se abrem. Levanta as tuas mãos lá em cima, lá em cima. Jesus está dizendo para nós: esta é a noite que eu vou abrir o teu entendimento, para que toda cegueira se caia, se esvaneça. Eu vou abrir os olhos do teu entendimento. É noite de celebração. Por que, minha pastora? Porque na mesa, quando ele reúne, eles estavam cegos de mente, eles estavam cegos físicos, e eles estavam com o entendimento escurecido ou entenebrecido. Quero te dizer, debaixo da escuridão da dor. E Jesus está dizendo para alguém: a dor não pode sucumbir o discernimento da minha palavra na tua vida. A dor não pode sucumbir a presença do meu
Espírito. E sabe o que acontece quando ele parte o pão? A palavra, os olhos se abrem. Grita bem alto, os olhos se abriram. Quando os olhos dele se abrem, Jesus desaparece. E eu finalizo a mensagem. Jesus desaparece. É a Bíblia que diz: os olhos deles foram abertos e conheceu que era Jesus, e Jesus desapareceu. E eles diziam um para o outro e falava assim: o nosso coração porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Lembra a mensagem do começo? Ele vai fazer o teu coração arder de novo. Ele vai fazer o teu coração entrar em chamas de novo. Porque a cegueira do entendimento impede você de se apaixonar por Jesus. A cegueira do entendimento impede você de orar. A cegueira do entendimento impede você de jejuar. A cegueira do entendimento impede você de adorar em excelência. E papai está dizendo nessa noite: eu vou fazer arder o teu coração. Eu vou fazer o teu coração arder pelas escrituras. Eu vou fazer o teu coração arder pela igreja. Eu vou fazer o teu coração arder pelo céu. Eu vou fazer o teu coração arder pela minha presença. Eu vou fazer o teu coração arder. O Senhor quer que o teu coração arda novamente. O Senhor quer que você volte a se apaixonar de novo. Elaine, sobe para o altar. O Senhor quer que você se apaixone por Ele de novo. Quem sabe um dia você se apaixonou e hoje você não sente mais. O Senhor está dizendo: hoje é o dia que eu quero que você arda por mim. Eu quero que hoje seja o dia que você se apaixone por mim de novo. Porque o lugar do retrocesso, Jesus, ele deixou, escuta, ele ressuscitou. Ele não foi dentro da sinagoga, ele foi num caminho resgatar. Jesus não foi diante dos grandes, ele foi atrás, ele foi. Pastor, eu não entendi. Grita bem alto e fala assim: Deus está no nosso meio. Fala assim: Jesus no meio de nós. Fala: Jesus foi ao encontro. E nessa noite Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está indo ao teu encontro. Talvez você chegou aqui frio na tua fé. Ele está dizendo: eu vou aquecer a tua fé de novo. Talvez você chegou aqui sem esperança pelas promessas. Ele vai aquecer tua esperança de novo. Talvez você chegou aqui debaixo de tanta guerra e Ele está dizendo: eu vou até onde você está, porque eu quero te resgatar. Eu vou aonde você se encontra, porque eu quero te renovar. Pastor, eu preciso viver o novo de Deus na minha vida. Eu quero viver esta chama ardendo dentro de mim. Sai do teu lugar e vem para o altar. Irmãos, amanhã é feriado. Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham, mas é um culto de celebração ao Senhor. Quer vir no altar? Venha no altar. O Senhor está dizendo: eu quero te acender de novo. Eu quero te aquecer de novo. Eu quero te fortalecer de novo. Eu vou falando, se você quiser, vem até o altar. O Senhor quer reacender a chama do teu coração. O Senhor quer reacender a chama do teu ministério. O Senhor quer reacender a chama dentro de você. Pastor, eu quero entregar a minha vida no altar. Já tem um aqui chorando, porque Deus fala com grande, com pequeno. Quem é? O Senhor te chama. O Senhor te chama, vem até o altar. O Senhor quer te reacender de novo. O Senhor quer te aquecer. Tem mais uma corajosa. E eu sei que eu não preguei para as paredes. E Jesus está dizendo: eu quero levantar vocês de novo. Eu quero fazer de novo. Eu quero que vocês, quando lê a palavra, o coração de vocês queima. Eu quero que quando vocês entrar no culto, o coração queima. Tem pessoas querendo vir para frente, mas não está conseguindo. Por quê? Vai achar que eu tô frio. Não, vem. Ele quer te aquecer de novo. Ele quer te aquecer de novo. Ele não quer que você retroceda. Ele quer que você avança. Ele não quer que você desista. Ele quer que você continua. Ele não quer que você para, mas que você prevaleça.
Isso, vem, vem. Tem gente, vem. Porque nosso mestre Raboni está aqui. Oh, a pedra foi revolvida. A pedra foi revolvida. O Senhor falou, o Senhor está falando comigo. Tem pessoas aqui que Deus está guardando. Sai do teu lugar, porque Deus está cortando o laço. E eu já vou perguntar, tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus está te dando uma nova chance, vem. Vem, entrega a tua vida para Ele no altar. Porque hoje é o dia da tua oportunidade. Jesus cortou o pão e os olhos deles foram abertos. Jesus quer abrir a tua visão nessa noite. Ele quer abrir o teu entendimento. Oh, rabachandarabandai, alabastei kamandarabassúria. Eu não vou insistir, mas tem mais pessoas que precisam vir aqui para frente hoje. Eu poderia finalizar o culto. Vem, aleluia, porque o Senhor está dizendo: eu vou aquecer. Eu vou aquecer. Eu vou aquecer outra vez. Vem, alabachandarabandai. Ele está dizendo: eu vou aquecer de novo. Eu vou aquecer de novo. Da glória, você vai se apaixonar de novo. Majestade, você vai viver tudo novo de novo. Com pecadores. Isso, Deus abençoe minhas irmãs. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Comentam simples, sem ter lugar onde repousar. Na estrebaria não é o melhor lugar para estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? E aquela luz mudou o homem à sua semelhança. Como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Cordeiro mudo foi levado ao matador. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido.
Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o meu pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus é Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o Adonai. Emanuel, o verbo rio da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus é Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o Adonai. Mas como leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está o pote, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Seja cheio da minha graça, seja cheio da minha presença. Alabai amanjorrébia, camandarabandai sol, no que me diga estabion da calabra forga, rabai amanjorrébia, no que me diga saio, eu abro. Me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, Jesus, renovo, o que eu quero é renovo, seja renovado hoje, seja renovado hoje. O Senhor te fortalece neste lugar, e Ele te diz: não temas, recebe força, recebe eu não graça, vim aqui pedir mais um milagre,
Eu não vim aqui apenas de passar. Hoje eu vim aqui e Ele te diz, eu te pra te chamei. servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto. Deus está tocando em você. Ele te toca. Os olhos do Senhor te viu aqui dentro desta casa. E o Senhor te diz, eu te amo e eu não abro mão da tua vida. Tu és meu, diz o Senhor. Nunca me que assaio. Todas as correntes que te cercaram eu quebro hoje. Todas as palavras que vieram para que você não se tornasse o que eu projetei, que tu se torne, diz o Senhor. Eu quebro as cadeias da morte. Alaia manto rebiconanaragai. Alabaxunarabai. E ele te diz, o meu amor te abraça, o meu amor te envolve. E ele te diz, mas marcado e separado. Abre tuas mãos. Ele te diz, o que a terra não pode te dar, eu te dou. O que a terra não pode te oferecer, eu te entrego. Eu sou Deus que abre o caminho para tu passar. E uma grande vitória tu vai contar por esses dias. E o Senhor te diz assim, tu vai alegrar o teu coração e vai lembrar deste culto. E a canção que vai sair dos teus lábios, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Assim diz o Senhor, aplaude a Ele. Aplaude renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo. Amém, igreja. Amém. Eu vou passar para o bispo, mas vou fazer uma pergunta de novo. Você que está aqui, estava afastado,